Hoje nós vamos fazer uma revisão do Simple Present muito interessante. Aqui no canal, vocês já viram uma aula sobre a forma, como é que eu monto as frases do Simple Present, uma aula bem detalhada, falando das regras ortográficas, para se colocar o S e tudo mais. Nós também temos uma aula sobre o que significa o Simple Present. Hoje nós vamos falar sobre dificuldades especiais. São aquelas dificuldades que eu, como professora já há muito tempo, vejo meus alunos tendo. Então, aqueles errinhos que a gente comete e que a gente tem que ficar prestando atenção para falar corretamente. Combinado? Mas antes disso, vamos dar uma espiada no significado. Então, olha lá, gente. Quais são os usos do Simple Present? Nós já comentamos isso com vocês, que o Simple Present serve para descrever hábitos, para descrever rotinas, ações repetidas e coisas que acontecem geralmente, quase sempre, uma vez por semana. Então, eu estou falando de hábito, de rotina. Olha lá alguns exemplos. I always have lunch with my parents. Oh, he usually goes to the gym in the evening. Oh, he never goes... we never go out on weekdays. That restaurant closes on Mondays. We have English class every Monday and Wednesday. Então, vocês perceberam que se eu pensar que essa flecha aqui, ó, essa seta, é a linha do tempo, eu estou falando de alguma coisa sem tempo definido. Não é uma coisa que aconteceu no passado, não é uma coisa que está acontecendo agora, não é uma coisa que vai acontecer no futuro, mas uma coisa que se repete, que é uma rotina acontecer. Tá certo? Então, agora vamos lá para mais um uso. Eu também uso o Simple Present para falar de coisas ou de situações que são permanentes, que são verdades, e coisas que eu acredito ser verdadeiras e que acontecem o tempo todo. Tipo assim, olha o exemplo. At the school, the bell rings to indicate the class is over. Então, nessa escola, é assim que acontece o tempo todo. É sempre assim. Amazon River flows to the east. Ele nunca vai mudar de sentido, não é mesmo, gente? Pelo menos não enquanto eu estiver viva, provavelmente. Se um dia ele for mudar, já vai ter passado muita água lá. My sister lives in São Paulo. É lá que ela mora. Ela não tem a intenção de mudar, então, she lives, ok? Então, é uma verdade que acontece o tempo todo. É uma situação permanente. Tá? Vamos para mais um uso. Agora, eu expliquei para vocês já a respeito dos verbos que eu chamei de estativos, né? Stative verbs. São aqueles verbos que tratam de sensações, sentimentos ou o estado de alguma coisa, tá bom? E daí, eu quando for falar a respeito de sensações, sentimentos, ou estado das coisas em geral, que geralmente é dessa maneira, eu vou usar o Simple Present. Da mesma forma, se eu estiver falando sobre sentimentos, sensações ou estado das coisas que estão acontecendo aqui, perto de agora, também vou usar o Simple Present. Vamos ver alguns exemplos? Olha, para coisas que são geralmente verdadeiras. I feel sorry for you. Né? Eu vejo a tua situação. I feel sorry. Ou, we live in Santa Rita. Legal. É a situação de agora, né? É o estado. A gente até viu isso no outro uso. Agora, sobre coisas que estão acontecendo por agora. My soup tastes awful. Então, é uma sopa que eu estou tomando nesse momento e que ela está com um gosto horrível. My hair feels soft. Então, nesse momento, eu estou sentindo o meu cabelo e eu acho que ele está soft. É a sensação. I trust Hillary. She's telling the truth.
Então, eu acho que agora ela está falando a verdade. Olha lá, ela está falando. Então, para usar o verbo tell, eu não estou usando o simple present, eu estou usando o present continuous, porque é uma coisa que ela está fazendo agora. Mas o sentir ou a sensação de confiar, eu não posso usar o present continuous, eu tenho que usar o simple present. Tá entendido? Então tá, pessoal. Nós conversamos também já a respeito da forma do simple present e eu comentei com vocês que ele é formado, ele é conjugado a partir da base form do verbo. A base form do verbo nada mais é que o infinitivo do verbo sem o to. Então, se eu pegar o verbo to live, a base form vai ser live. Ok? Combinado? Então, ó, eu uso a base form, mas, para todos os sujeitos, mas, se o sujeito for he, she ou it, ou seja, se o sujeito for da terceira pessoa do singular, para esses sujeitos, eu vou ter que usar a base form e acrescentar um Szinho. Tá ok? Então, ó, como eu já sei como é que eu uso, qual é a forma, o que mais que eu tenho para saber? Eu tenho que saber qual é o enrosco, onde é que pega. Então, presta atenção aqui, gente. Ups. Ok. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessas coisas aqui, olha. Primeira coisa. Não posso acrescentar o ing quando eu estiver usando o presente simples. Então, para comunicar, para passar aquela ideia, aquelas ideias que eu vi ali nos usos do simple present, eu não posso colocar ing no verbo. Vamos ver uns exemplos? Então, olha esses dois exemplos aqui, ó. He smoking a lot. Tudo bem, ele fuma muito, mas eu não posso usar esse ing aqui. Para eu falar do hábito de fumar dele, eu não posso usar o ing. Teria que ser isso. He living in China. Se eu estou falando que ele mora na China, uma situação permanente, eu também não posso usar o ing. Gente, para falar desses tempos verbais, dessas situações, eu vou precisar usar essas formas. Olha, smoke, eu acrescentei um Szinho aqui, não é? Então, he smokes a lot, ok? Porque é he, o sujeito, então eu coloco smokes, o S. She lives in China. Ó, por causa do she, eu preciso colocar o Szinho, tá bom? Não coloca ing, pelo amor de Deus. Ok. Outra situação. Não vou usar nenhum verbo auxiliar. Eu dá uma coceira de usar o verb to be ali, porque eu aprendi I'm, o M já sai sozinho, né? His, né? We're, you're, já sai meio que sozinho. Mas tem que segurar aí. Por quê, gente? Porque eu não tenho verbo auxiliar nas frases afirmativas do presente simples. Então, vamos olhar os exemplos aqui. Olha aqui, ó. I'm like. Isso não tem sentido. Porque esse am aqui, como ele não está fazendo o papel de verbo auxiliar, porque o presente não tem verbo auxiliar na forma afirmativa, vai falar eu estou, gosto, eu sou, gosto. Esquisito, não faz o menor sentido. Então, isso aqui está completamente errado. Olha, aqui também. She's have. Dá coceira para falar isso aí. Por quê? Porque a língua da gente acostumou a falar o verb to be, né? E agora que nós estamos treinando o presente simples, dá aquela vontade de falar o verb to be junto com o sujeito. Mas tem que resistir, tá bom, gente? Resiste aí, porque tá errado, não faz sentido nenhum. Olha como é que seriam as formas corretas. I like chocolate cake. Lembra que o verbo, ele é
é conjugado usando a base form do verbo, ok? O sujeito não é nem he, she ou it, ou um sujeito de terceira pessoa do singular, então é só a base form. Nesse outro, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque esse verbinho aqui pega muita gente. Porque é she, eu preciso acrescentar o S. Só que o verbo to have, na terceira pessoa do singular, ele vira has, tá bom? É irregular. Então, não existe haves, tá bom? Vamos para a próxima. Pessoal, sempre tem que usar o S final para o sujeito de terceira pessoa do singular em frases afirmativas. Como assim, professora? Assim, olha, não dá para falar John work in the library. Eu sei que a base form é work, do verbo to work, mas John é terceira pessoa do singular. Olha lá, é uma pessoa só. Não sou eu, não é você, é uma terceira pessoa. Então, eu preciso colocar um Szinho aqui, tá bom? Da mesma forma, Mary. Mary studied at that school. Mary, tenho que colocar o S final. Como é que vai ficar, a correção dessas duas frases? Então, aqui no finalzinho tem que colocar um S. Olha lá como é que vai ficar. John works. John works. Ótimo. E aqui, Mary studies. Gente, vocês prestaram atenção numa coisa? Olha, esse aqui era consoante mais Y, não era? Consoante e Y. Eu tive que tirar o Y e colocar IES. Lembra dessa regrinha de sufixação? Então, é isso que você tem que fazer. Então, olha, eu quero que você preste muita atenção, fique atento, vai ficar ligado para não cometer esses 3 erros aqui, ó. Não vai acrescentar ING, não vai usar o verb to be junto com o simple present e não vai esquecer de colocar o S final quando o sujeito for terceira pessoa do singular. Combinado? Continuem seus estudos aí, animados. Ouçam bastante música em inglês, assistam muito filme, muitas séries em inglês, com legenda, áudio original. Combinado? Então, see you!